Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova. Voltei com um assunto fantástico e com a presença da minha esposa Mariane. Criador vos abençoe. O que anuncia Apocalipse 12? O que você vai ver nesse vídeo? Quando se cumpriu a visão? O que é esse sinal visto por João no céu? Nós vamos falar sobre constelações. Nós vamos falar sobre quem deu o nome para as constelações. Não perca esse vídeo. Você vai entender melhor o que nós encontramos escrito, independente de ser uma tradição grega ou independente de ser uma orientação visionária dada para João mesmo. Vamos ver o que o vídeo fala. Não perca ele, compartilhe, se inscreva no nosso canal, fique conosco até o final do vídeo. Vamos à primeira leitura. A Mariane vai fazer a leitura para nós para explicarmos o que é constelação. Constelação. Uma constelação é uma área na esfera celeste na qual um grupo de estrelas visíveis forma um contorno ou padrão percebido, geralmente representando um animal, pessoa ou criatura mitológica ou um objeto inanimado. As origens das primeiras constelações provavelmente remontam à pré-história. As pessoas usavam para contar histórias de suas crenças, experiências, criação ou mitologia. Diferentes de culturas e países adotaram suas próprias constelações, algumas das quais duraram até o início do século XX, antes que as constelações de hoje fossem reconhecidas internacionalmente. O reconhecimento das constelações mudou significativamente ao longo do tempo. Muitos mudaram de tamanho ou forma. Alguns se tornaram populares apenas para cair na obscuridade. Alguns estavam limitados a uma única cultura ou nação. As 48 constelações ocidentais tradicionais são gregas. Eles são dadas em Arato, Trabalho, Fenomena e Ptolomeu, Almagesto, embora sua origem provavelmente antecedeu estas obras por vários séculos. Constelações no céu no extremo sul foram adicionadas a partir do século XV até meados do século XVIII, quando exploradores europeus começaram a viajar para o hemisfério sul. 12 constelações antigas pertencem ao zodíaco, abrangendo a eclíptica que o Sol, Lua e os planetas atravessam. As origens do zodíaco permanecem historicamente incertas. Suas divisões astrológicas tornam-se proeminentes 400 a.C. na astronomia babilônica ou caldeia. Exatamente. Então agora que você já sabe que essa forma de olhar esses pontos luminosos no céu, que a escritura chama de luzeiros, é dado o nome de constelações para eles, e esses pontinhos que eles ligam e vão formando o que chamamos hoje de constelação vem do grego, né? A maior parte delas vem do grego e remonta o Império Babilônico, né? Costume dos caldeus, então tudo isso vem de lá. Já que agora nós tivemos essa compreensão e nós temos, nós vamos ler agora, por exemplo, uma parte de Daniel capítulo 7, o verso 25, lembrando que essa parte de Daniel está escrito em aramaico, tá? Você vai encontrar ela escrita em aramaico. Essa parte não é escrita na língua hebraica, está em aramaico. O que diz, Mariane? Capítulo 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar as festas e atorá a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. É uma profecia, nós já falamos sobre ela aqui no canal. Nós estamos fazendo um resumão do que nós estamos estudando atualmente. Não concluímos nada ainda a respeito dessas constelações. São observações da Mariane, ela teve, né, acordou hoje pela manhã incomodada até, me acordou chorando, dizendo, olha, eu tive uma compreensão aqui fantástica, né? O Criador me revelou, né? Desde ontem ela já vem falando sobre isso e ela nos deu esse privilégio também de aprender com isso hoje. Então nós temos observado aqui os luzeiros, né? Principalmente a Mariane tem observado os luzeiros e fica mais fácil de compreender os acontecimentos. Olha que o texto diz que esses 10 chifres, né, de um deles se levantaria
um que falaria palavras contra o Altíssimo, né? Seria diferente dos primeiros que passaram, né? Dos Isso. primeiros reinados. Destruiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar. Como que ele poderia mudar, né? Como que isso poderia acontecer aqui na Terra e mudar todo o trajeto ou a estrutura dos luzeiros do Criador que indicam as festas. Vamos compreender isso? Agora nós faremos a leitura de Apocalipse capítulo 12. Mariane vai ler. E foi visto um grande sinal dentro do céu, uma mulher tendo sido vestida do sol, e a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa louro de 12 estrelas sobre sua cabeça. E tendo filho em seu ventre, grita trabalhando e sofrendo dores para dar à luz. E foi visto outro sinal dentro do céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas reais. E a sua cauda arrasta após si a terça parte das estrelas do céu, e as lançou para a terra, e o dragão tem parado diante da mulher, estando para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, tão logo ela lhe der à luz. Abre lá, senão nós vamos sufocar. Então, você vai observar aqui no texto que a orientação dada a João, aliás, o que João deixou escrito, segundo o que nós temos aqui no texto, é que o sinal grande foi visto no céu. Dentro do céu. Então, João viu este sinal no céu, certo? Era uma mulher vestida de sol, com a lua nos seus pés, e ela tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha os detalhes do texto. Se atente aos detalhes. O texto não está falando de nenhuma ocorrência até o momento aqui na Terra. Na Terra. No céu. De jeito nenhum. Segue com a leitura, Mariane. Ela deu à luz um filho varão que está para reger, apacentar todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o Criador e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto. E a mulher fugiu para dentro do deserto, onde tem um lugar, tendo sido preparado, proveniente de junto do Criador, para que ali a alimentem por 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. E guerrearam o dragão e os seus anjos. Olha o detalhe. Houve guerra no céu, certo? A guerra foi entre Miguel, o personagem aqui, independente de esse ser ou não o nome dele, e contra o dragão. E essa guerra foi por causa da mulher. Exatamente. O que mais diz o texto? Mas não prevaleceram, mas o lugar deles foi achado no céu. E foi lançado fora o grande dragão. Ele foi lançado para dentro da terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu: agora chegou a salvação, o poder, o reinar do nosso Criador e a autoridade do seu ungido, porque já foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os estava acusando diante do nosso Criador. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles, e não amaram as suas vidas, mesmo até a morte deles. Quem venceu por causa do sangue do Cordeiro? As pessoas, através do cristianismo, utilizam esse contexto, né, para dizer assim, são seguidores do Cristo, né? Os cristãos usam. Outras pessoas usam, são seguidores do Nazareno, né? São os Yahudis. Mas olha, se vocês que estão nos acompanhando têm feito a tarefinha de casa, nós temos pedido para vocês fazerem a leitura do livro de Enoque e o livro de Jubileus. Lá no livro de Enoque, eu não sei se vocês recordam, mas faz o seguinte comentário, que no princípio, o Criador fez os mensageiros responsáveis pela geada,
responsáveis pelos ventos, responsáveis pelas estações, responsáveis pelas estrelas. Correto? Cada um tem o seu papel e faz a sua tarefa. Né? Em alguns outros lugares nós também encontramos escritos que cada mensageiro, cada estrela, né, seria um mensageiro em si. Mas enfim, observando o texto, olha só que interessante, nós copiamos essa imagem aqui, eu instalei aqui no computador um programa chamado Stellar, né, Stellarium. E esse programa, essa imagem foi feita agora à tarde, aliás, no descanso, no dia de descanso à tarde, né? Nesse último descanso nosso. E as constelações, segundo a nomenclatura que fora dada pelos gregos, cujo livro de Apocalipse também nós encontramos com a tradução apenas grega, salvo a exceção que nós encontramos lá também, a última versão que eu comentei com vocês, que dizem ser escrita em aramaico, hebraico, aramaico, né, que eu até disponibilizei, não sei se eu coloquei no Telegram, mas se eu não coloquei eu coloco. Mas mesmo assim, a nomenclatura segue a mesma. Dá a impressão de que há um tradicionalismo grego colocado aí. Mas olha que interessante, quando a gente tenta montar o quebra-cabeça, e nós percebemos que existe o que nessa constelação? Aqui está a Virgem, aqui está a Virgem, certo? Aqui nós temos uma constelação chamada de Dragão. Nós temos uma outra constelação também, Serpente, e tem a Hidra, que tem 7 cabeças, né? De acordo com a mitologia grega, tem a constelação da Serpente Hidra, acho que é isso mesmo o nome, e ela possui, em alguns, como é que fala? Alguns desenhos, né, que eles fazem a respeito dessa constelação, ela é uma serpente dragão e possui 7 cabeças. Exatamente. Então, agora, em 2017, uma imagem que foi capturada pelo Stellarium, acredito eu que é o mesmo programa, e nós estamos observando para procurar entender o que acontece, se é um jubileu de 7 anos, ou se pode ser um jubileu de 50. 50 também. Nós estamos observando, estamos em fase de estudo aqui, né? Mariane é bem pragmática nisso aí, e nós estamos observando. Mas olha só que interessante o alinhamento. Em 2017, a Lua estava nos pés da mulher, o Sol estava vestindo a mulher, praticamente, né? Iluminando. Isso. E sobre a cabeça dela, uma constelação de leão, que inclusive se você for contar os pontos aqui, dá exatamente a coroa na cabeça da mulher. Com 12 estrelas. Porém, a constelação de Leão, ela possui 9 estrelas, só que exatamente nessa data aqui, há 5 anos atrás, 3 luzeiros, que chamam de planetas, né? Mercúrio, Marte e Vênus, também estava praticamente na constelação de Leão. Né? Lembrando que Leão lembra coroa, lembra rei, né? Então a mulher estava com a coroa exatamente nessa época, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Agora, Mariane, que constelação fica vigente no 7º mês, ali no trajeto daquele que empurra as estações, o Sol? No 7º? No 7º mês. No 7º mês é a constelação de Libra, ou Balança. Mas o que antecede? A Virgem. A Virgem. A Virgem. Então, de acordo com esses programas que hoje são acessíveis a nós, que nos ajudam a entender o movimento dos luzeiros, então o que eu percebi diante desse estudo, dessa análise? É que das 12 constelações do zodíaco, elas precisam fazer uma caminhada, uma viagem atrás do Sol. E quando chega um determinado mês, precisa haver uma constelação próxima ao Sol que indicaria esse mês. Exatamente esse mês corrente ali. Como está descrito na Escritura. Isso. Né? Põe lá a imagem de hoje, Rogério. Isso.
Então vocês podem ver nessa imagem ali, vai passando o mouse para mim. Aqui, pode usar. Aqui, ó. Hoje, por exemplo, à tarde, aqui está o Sol, a Lua ela está na fase extinta, né? Esteve na fase extinta durante todo esse dia, ela está logo atrás aqui, né? E aí aqui está a constelação de Leão, que foi a constelação do 5º mês do calendário, então você vê que está juntamente com o Sol, certo? Estamos no 6º mês do calendário, onde está em destaque a constelação de Virgem atrás dele. E o 7º mês, então, entrará a constelação de Libra, aonde ela se destacará aqui mais próxima do Sol, acredito eu. Né? Nós estamos observando agora, é novo para nós. É tudo novo, então acredito eu que essa constelação de Virgem, ela vai se deslocar, ela vai sair daqui. Alinhar com o Sol. Isso. O Sol vai passar por ela, né? Isso, no caso ela vai vir aqui pra frente, né? No caso, ela vai estar aqui na frente. Mostra o leste aqui, ó. E a saída do Sol, né? Aonde? Eu não tô aqui. Vendo. Aqui o leste. Aqui, eu tô de vermelho aqui é o leste, ok? Então, como a gente viu, pegamos essa imagem já de tarde, então ele já estava bem distante aqui do leste, né? Já estava mais avançado aqui pro lado do oeste. E aqui está a constelação de Virgem. Então, essa é a regra. A outra foto. A outra de baixo, né? Isso. Então, nessa foto aqui, que foi há 5 anos atrás, foi exatamente... bateu muito com a visão, com a de, visão João. de João. Né? Que ele viu grandes sinais no céu. Né? Ou seja, quando João teve a visão... Provavelmente foi do 6º para o 7º mês. Do 6º para o 7º mês. No nascimento do ungido. Porque o ungido, conforme o que a gente monta um quebra-cabeça, na verdade, né, dentro da escritura, para a gente entender o nascimento dele, nós entendemos que o nascimento dele foi no 7º mês do calendário. E era o sinal que Satanás provavelmente saberia identificar. Né? Sim, e justamente olha a batalha no céu. A batalha que houve no céu é querer atrapalhar esse acontecimento. Imagine agora que nós tivemos essa compreensão, nós não somos donos da verdade, nós estamos em fase de estudo, como muitos na internet, nós não aprendemos com ninguém, nós não vimos isso em vídeo de ninguém, tá? Mariane que está observando, ela veio trazer essa informação ontem e hoje de manhã conseguiu formular melhor e a gente veio conversando hoje, estudando sobre isso. É muito recente, mas nós estamos observando. Mas pelo que a gente tem observado, dentro do livro de Enoque, Jubileus, e dentro dos luzeiros, com o Marco e tudo mais aqui, a nossa jornada é exatamente isso. Então a visão que João teve, ela é literalmente celeste. É literalmente de uma batalha de Ra-Satã impedindo que os mensageiros conduzissem a constelação no tempo certo, para impedir a estação no tempo certo, para impedir que o cordeiro nascesse no tempo certo, para que a profecia não fosse cumprida. Eis o motivo da grande batalha. Porque, como o Criador disse, os luzeiros seriam para marcar os tempos determinados do Criador, que inclusive está relacionado completamente à visão, você vê lá. Eu vi um sinal no céu, e aconteceu dentro do céu. Dentro do céu. Certo? E hoje, proveniente de dentro do céu. É lógico que dá para você fazer uma ligação com os acontecimentos terrenos, dá. Mas nós não podemos sair da profecia como ela é. E então nós temos aqui uma réplica. Eu não sei se fizeram uma montagem, tá? Eu vou ser sincero, nós conseguimos essa imagem como em 2017. Nós vamos observar agora, no 6º e no 7º mês, se haverá mesmo um alinhamento da Virgem com a passagem do Sol. Passagem, isso. Tá? E a Libra, e depois Libra, que é o mês do juízo. Isso, né? A balança. Isso, onde o Criador pesa, né? Faz a limpeza do santuário celeste. Então nós vamos fazer essa observação. É um estudo ainda, nós não concluímos ele. Estamos passando para os irmãos para que gere a expectativa nos irmãos também de pesquisar, também de estudar. Mesmo porque o conhecimento que nós temos é muito pouco, nós estamos engatinhando ainda, né? Sim, hoje pela manhã, hoje não, né, no descanso, né, pela manhã, eu compartilhei no grupo
uma curiosidade a respeito da constelação de Virgem. E existem épocas no ano que ela não aparece, pelo menos aqui no hemisfério sul, onde nós estamos, ela não aparece. Possivelmente na época, em tempos determinados, também ela também não vem aparecer no hemisfério norte. Então existem essas possibilidades. E para onde que vai essas constelações então? Nós sabemos que a estrutura da Terra, juntamente com essa parte celestial, o domo celestial, enfim, são imensos, gigantescos. E há portais, nós sabemos que há portais. E dentro ali do relato bíblico, volta lá no relato bíblico de Apocalipse. Isso. Aqui fala assim, ó. E a mulher fugiu para dentro do deserto, aonde tem um lugar tendo sido preparado proveniente de junto do Criador, para que ali alimentassem por 1260 dias. Então, por enquanto, eu estou julgando ser um lugar preparado pelo Criador, aonde essa constelação ela foi abraçada pelo Pai. Entende? E olha o detalhe extraordinário aqui, ó. Quem venceu pelo sangue do Cordeiro? Ó, e ouviu uma grande voz dizendo: agora chegou a salvação e o poder e o reinar do Criador. A autoridade, né, do Cordeiro, surgido, porque foi lançado para baixo o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite acusava diante do Criador, certo? Diante do trono do Criador. E eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro e do testemunho deles, e não amaram as suas vidas até a morte. Então você vê que houve uma batalha aqui, e é perfeito o quebra-cabeça que a Escritura oferece, o livro de Jubileus, o livro de Enoque, e agora compreendendo a passagem do Sol pela constelação. Isso, e lembrando que essas outras constelações que mencionamos, Dragão, Hidra, elas não fazem parte do zodíaco. Não fazem parte dessa contagem dos 12 meses do calendário. Elas estão de fora disso. Então, querendo ou não, entre aspas, né, gerou um pouco de ciúme o fato de não serem pertencentes às constelações, porque mensageiros, principados e potestades foram designados pelo Criador para fazer esse movimento, né? Conduzir essas constelações no seu tempo determinado. E esses outros que nós mencionamos aqui, né, que simboliza, que tem uma simbologia ligada ao adversário, e suas cortes, né, todos aqueles que acompanharam ele, né, não fazendo parte dessas constelações. E nós comentamos com os irmãos que de alguma maneira nós iríamos descobrir sobre sobre os jubileus. Sim. Nós iríamos descobrir os jubileus de 7 anos. Isso. E nós iríamos descobrir os jubileus de 50. Isso. Eu acredito que estamos perto. Estamos no caminho. Para descobrir. Por quê? Porque o Criador iria revelar para nós através dos seus luzeiros. Isso, os sinais estariam nos luzeiros para identificar os tempos e as épocas determinadas. Então, irmãos, vamos começar a observar os luzeiros. Faça um marco na sua casa. Comece a observar as constelações. Comece a estudar sobre a estrutura celeste para ficar mais fácil assimilar a compreensão. Porque senão... E sair do vinho, né? Isso. Daquilo que foi inculcado nas nossas mentes durante tanto tempo e fazendo com que a gente rejeitasse aquilo que é verdadeiro. O que o Criador deixou para nós observar. Mas é isso. Você vai comentar sobre a estrela de Belém? Ah, sim. E talvez, né? É uma suposição, a gente estava comentando hoje, né, sobre o deslocamento da estrela, né? A gente vai até pesquisar sobre ela, a gente vai fazer uma pesquisa profunda. Quanto tempo ela permaneceu no céu? Sobre a estrela diferente que apareceu, segundo a informação dada nos livros, nos evangelhos, onde os reis astrônomos, que não são magos, eles informaram o rei Herodes na época, eles disseram: olha, apareceu uma estrela diferente. Nós estamos seguindo ela. Cadê o que é nascido rei? Né? Então nós vamos trazer essa informação logo, logo. Criador abençoe você e sua casa. Tem mais alguma coisa para falar? É só um detalhe que eu lembrei dessa questão da estrela. É que dentro da escritura fala a respeito desses 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, ou tempos... um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
Então tudo isso são anos contados pelo pai, dentro do calendário do pai, e foi o período que a mulher foi reservada, escondida, amparada pelo pai. Então houve um período de tempo em que Satanás ele não conseguiu mexer dentro dessa estrutura, né, do calendário do pai. Foi preservado para que um ungido viesse a nascer e na verdade, cumprir a profecia. Exatamente. Criador abençoe você e sua casa. Vamos ficando por aqui. Isso, a gente traz mais detalhes com o passar dos dias, né? A gente vai estudando e vai completando o raciocínio. Se inscreva no canal, leve esse vídeo para quem você achar que vai gostar. Se você gostou, deixa seu joinha lá pra gente. Isso, e nos ajuda aí. Vamos levar o canal adiante, levar a mensagem para as pessoas. O Criador abençoe vocês. Um abraço a todos, o Criador abençoe a todos. E sempre estamos orando por vocês, viu, irmãos, amigos e inscritos do canal. Forte abraço.